Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, de número 25, um dos Salmos de Davi. Diz assim a palavra de Deus: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti será humilhado, mas humilhados serão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e dos atos do teu amor leal, que existem desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso instrui os pecadores no caminho. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor leal e fidelidade, para com os que cumprem os testemunhos da sua aliança. Por amor do seu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem são esses que temem ao Senhor? Ele os instruirá no caminho que devem seguir. Viverão em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração aumentaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e para o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda minha vida e livra-me. Não me deixes ser humilhado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, redime Israel de todas as suas aflições. Um dos meus livros preferidos da vida é o livro intitulado Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Esse livro conta uma história ficcional, de uma epidemia de cegueira que toma conta de um país. Um país também fictício. Todas as pessoas começam a ficar cegas, pouco a pouco, uma de cada vez. Há um primeiro homem, que é assim chamado, inclusive, o seu nome no livro é O Primeiro Cego, e outros vão se contagiando com essa cegueira. Uma cegueira que tem uma característica interessante, porque ela não é uma escuridão completa. Pelo contrário, ela é uma brancura. Como se tivesse todo mundo vivendo dentro de um mar de leite. Vê tudo branco. E no livro todas as pessoas ficam cegas, exceto uma personagem. E o livro vai se desenrolando sobre como a sociedade se transforma a partir da cegueira dessa sociedade, ou quando ninguém está te vendo. Uma questão um pouco sobre os nossos valores. Mas existe um momento desse livro, mais para o fim dele, em que um personagem fala uma frase muito interessante. Ele diz: dentro de nós há algo que não tem nome e isso é o que nós somos. Dentro de nós há algo que não tem nome e isso é o que nós somos. É uma frase que fala um pouco sobre a nossa incapacidade de definir a nós mesmos. Ou, se quisermos ser mais diretos e mais simples, a nossa incapacidade de responder a pergunta simples: quem é você? Quem é você?
Uma dificuldade que nós temos em estabelecer a nossa própria identidade a partir de nós mesmos. E é interessante que essa frase esteja num livro que fala de um momento em que ninguém está enxergando o outro. Talvez ressaltando o fato de que uma boa parte do que nós somos ou pensamos que somos, só entendemos dessa maneira porque temos uma forma de olhar para nós através do olhar do outro. Fica muito mais difícil definir quem eu sou quando eu não sou visto. A verdade é que, de fato, nenhum de nós pode dizer simplesmente a partir de si mesmo quem é, sem considerar que há coisas de nós que nós não vemos, mas o outro vê. E que nós mesmos não temos uma ideia completa de quem nós somos, mas que o olhar do outro é importante para que eu seja quem eu sou, para que eu saiba, ou para que, pelo menos, alguém saiba quem eu sou. Em outras palavras, nós somos também através dos outros. Nós somos através do olhar dos outros. Isso é um pouco óbvio. Eu falei de um jeito mais complicado do que precisava. Mas eu estou voltando de férias, então quero mostrar serviço. Afinal de contas, é através dos olhos de vocês que eu sou brincadeira. É um pouco óbvio, porque nós nos preocupamos com coisas como reputação, a nossa imagem diante do mundo, o nosso vestuário, a mensagem que nós passamos, o tipo de linguajar, o tipo de postura. Nós sinalizamos o tempo todo aspectos que nós consideramos que são bastante coerentes com essa coisa dentro de nós que não tem nome. E esperamos que no olhar do outro haja algum tipo de correspondência. Também é verdade que a gente fica positivamente surpreso quando alguém ressalta de nós alguma característica positiva que a gente considerava que não tinha. Mas é horrível quando alguém ressalta de nós uma característica negativa que a gente sabe que tem, mas achava que ninguém percebia. E quando a gente pensa, então, numa época digital, as coisas ainda ficam mais complexas. Todos nós andamos com milhões de olhares dentro dos nossos bolsos, nas câmeras e nos posts que a gente faz. E eu já quero avisar vocês que hoje eu fiz um vídeo lindo da EBD aqui que vocês estavam, mas vocês ficaram todos de costas. O único que apareceu foi o Carlos. E botei lá no meu story. Então, vocês, a nuca de vocês vai aparecer no meu story. Quantas pessoas verão vocês no meu story? Não sei, mas há um certo sentimento de perda de controle da nossa própria imagem. Ao mesmo tempo que há uma ideia de que a gente pode controlar a imagem que a gente posta, uma vez que a gente decide bastante o que faz, tira 20 selfies para saber qual que é melhor, nenhuma ficou boa, bota em preto e branco que melhora. Isso aí eu aprendi com umas alunas minhas do 6º ano. Professor, bota em preto e branco que fica lindo. Mas isso foi antes de preto e branco virar sinal de que a pessoa morreu, né? Agora não pode mais usar o preto e branco. E aí essas coisas começam a nos deixar muito angustiados, porque uma vez que eu sou através dos olhos dos outros, uma parte de mim não é nem conhecida por mim, o outro conhece, fica tudo muito complexo. Eu tenho uma crise de identidade por causa disso. E tem mais um elemento de complexidade. As pessoas que olham para mim, elas também não sabem quem elas são. Elas também têm dentro delas algo que não tem nome, e isso é o que elas são. E eu olho para elas. E a gente fica vivendo nesse mundo de interação e de relações entre identidades que são bastante fluidas num sentido, se transformam com o tempo, mas também sob olhares, julgamentos e critérios que mudam com o tempo. Critérios que mudam com o tempo. Vou dar um exemplo aqui que eu não tinha preparado, mas eu acho que vai ficar claro. Quando eu era adolescente, passava aquela série Friends. Na verdade, todas as séries do mundo ainda passam em todos os lugares, porque estão todas elas em algum lugar, né? Mas o Friends passava na TV. E o galã do Friends naquela época era o Ross. Ele era o galã, ele era o homem ideal, que todas as mulheres queriam ter naquela época. E numa determinada temporada daquela série, o Joey, que era um outro personagem, tem uma relação romântica com
a Rachel, que era o parzinho do Ross, ou pelo menos o parzinho que a gente esperava que se concretizasse em algum momento. E os fãs, na época, odiaram isso. Porque o Joey é um mulherengo, é um bobo, não é inteligente, não tem um bom trabalho, enquanto o Ross é tudo, é romântico, é dedicado, ama ela desde criança. Mas os adolescentes que assistem essa série hoje falam, a pior coisa que esses roteiristas fizeram foi colocar Rachel com Ross e não terminar ela com Joey. Porque o Joey é sincero, ele não é manipulador. Sim, ele não tem um bom emprego, mas isso não importa. Isso não fala de valores. Está entendendo? Os critérios do julgamento mudam também. Os olhares mudam. Tudo muda. Então o que acontece com a nossa identidade? Ela fica perdida num mar de opiniões e que nunca se sustenta, nunca encontra um lugar para atracar. Então aí a gente encontra esse salmo. Um salmo em que Davi tem uma preocupação sobre reputação. Ele fala, Senhor, não deixe que eu seja humilhado. E é claro que a humilhação de Davi aqui não é simplesmente que ele fosse mal falado, tá? A humilhação tem a ver com o fato dele ser derrotado pelos seus inimigos, até mesmo morto, torturado, exibido em praça pública como o rei que foi deposto, qualquer coisa desse tipo. Muito mais sério do que um cancelamento de internet. Mas veja que a questão não é só pela vida, pela sobrevivência. Ele nem menciona isso. A questão é a reputação, a honra. Só que Davi faz o caminho de tentar encontrar essa sua honra em Deus. Ele vai diante do olhar de Deus. E o olhar de Deus é a grande solução para essa nossa dificuldade de lidar com a nossa identidade. Porque se nós de fato só somos através do olhar dos outros em parte, que seja através do olhar desse outro que é Deus. E por que seja através desse olhar de Deus? Porque Deus não é fluido como as opiniões. A palavra e a sua justiça duram para sempre. Os seus desígnios não têm fim. Os seus critérios são muito claros. A sua justiça é boa. E tentar corresponder a esse olhar de Deus é tentar e buscar as formas mais elevadas de vida humana, correspondendo aos padrões que são padrões de justiça eterna e não de justiça variável desse mundo. Davi vai diante de Deus e fala, não deixes que eu seja humilhado. E aí, ele vai falar um pouco sobre identidade com Deus. Essa palavra não aparece no Salmo. Se você começar a identidade, onde eu não achei. Não, essa palavra não aparece. Mas Davi fala sobre algumas coisas aqui que tem a ver com identidade. Especialmente a memória e o esquecimento de quem se é e de quem não se é. A memória e o esquecimento. No versículo 6, ele vai diante de Deus e fala, lembra-te, memória, lembra-te, Senhor, da tua compaixão e dos atos do teu amor leal que existem desde a antiguidade. Ele vai diante de Deus e fala, Deus, lembra quem tu é, hein? E se tem alguém que pode lembrar quem é, de fato é Deus. Porque Deus é o único que pode dizer, eu sou. Tudo bem, gente, a gente fala, eu sou, né? Eu sou corintiano, eu sou uma formiguinha, adoro um doce, eu sou workaholic. A gente usa um monte de palavras e de definições sobre nós. Mas a gente sabe também que nenhuma delas carrega o peso da nossa identidade e nem mesmo o nosso nome. Eu sou Carlos, não carrega o peso do meu nome, né? Se você não sabia que o meu nome é Carlos, está sabendo agora. Mas Deus fala eu sou como uma expressão do seu próprio ser na revelação da sua própria palavra. Quando ele dá a conhecer o seu nome para Moisés, ele dá a conhecer dele mesmo. Ao ponto de que o nome de Deus é confundido com Deus mesmo em vários lugares da Bíblia. Aquele que clama pelo seu nome, ou Pedro falando ali depois do Pentecostes, foi pelo poder do nome que isso aconteceu. O poder do nome ou o poder de Deus? Deus é o seu nome. Há uma relação total de coincidência entre Deus e o seu nome. E quando Deus fala eu sou,
Ele está falando absolutamente, perfeitamente que ele é. Enquanto toda vez que eu falo eu sou qualquer coisa, eu só sei parte de mim mesmo. Então faz sentido você ir diante de Deus sabendo que ele é, o que ele foi, o que ele é e o que ele será. Que ele tem essa coerência, que ele não é variável e que o seu olhar é esse olhar constante. E aí eu vou diante dele, ou melhor, Davi vai diante dele e fala, lembra-te de quem tu és. Não como se Deus pudesse esquecer. Mas é uma afirmação de Davi mesmo de que eu confio em quem o Senhor é. E é claro que Davi não sabe tudo sobre Deus. E nenhum de nós sabe tudo sobre Deus. Nós só sabemos sobre Deus aquilo que ele quis revelar. E é uma infinidade de coisas sobre Deus que ele não revelou. Então Davi vai diante de Deus e fala, Senhor, de tudo que eu sei do Senhor, eu sei também que o Senhor é misericordioso e que o Senhor tem um amor leal. Não se esqueça disso. Claro que Deus não vai esquecer de quem ele é. Mas Davi está lembrando de quem Deus é. Com fé na própria revelação de Deus. Esse caráter de Deus, de misericórdia, de amor leal, é algo no qual nós podemos confiar. Meus irmãos, Davi não vai diante de Deus sabendo só que ele é um Deus santo, justo, que não tolera o mal, mas ele sabe que Deus é misericordioso e bondoso. E isso está no próprio ser de Deus. Caminhe um pouquinho mais nesse salmo e você vai ver que coisa maravilhosa. No versículo 11 ele fala, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Gente, que versículo rico que é esse. O que significa Davi falar por amor do teu nome? É Davi dizendo, Senhor, pela tua própria reputação, pela própria mensagem que você passa com o seu próprio nome, perdoa os meus pecados. Não é o único lugar que Davi usa essa expressão. Lá no Salmo 23, você lembra que ele fala, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. A ideia lá é, se o Senhor me guia na vereda da justiça, eu que sou do povo dele, que carrego o nome dele, lembra lá aquela história de Salomão lá em Crônicas, o meu povo que se chama pelo meu nome, há essa ideia de que o nome de Deus está no povo. O mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, que é não carregue o nome de Deus em vão, não blasfeme o nome de Deus nem com as suas palavras, nem com os seus atos. Então Davi no Salmo 23 fala, Senhor, me guia no caminho da justiça, porque eu andando em retidão, o seu nome é exaltado. O seu nome é exaltado. Mas aqui, ele não está falando, Senhor, me guia para o seu nome ser exaltado. Ainda que antes ele falou para guiar, no versículo 4, versículo 5. Mas aqui ele diz, perdoa-me para que o seu nome seja exaltado. Porque o Senhor não é honrado apenas porque a sua justiça é elevada. Ele é honrado porque Ele é misericordioso. Ele é honrado porque Ele é perdoador. E isso é um contrassenso para a nossa cultura, em que nós somos honrados quanto mais nós condenamos pessoas desonradas. Quanto mais nós olhamos para pessoas que erram, apontamos o dedo e falamos, que tipo de gente é essa? Eu não sou desse tipo. E criamos ao nosso redor um séquito de julgadores que falam, você é dos nossos, você é bom porque você não faz coisas que aquele lá faz. Nós achamos que a honra está em condenar o outro, enquanto Deus vê a sua honra em perdoar, em ser misericordioso. A sua justiça é revelada na justificação que Ele promove na vida de pecadores. Que Deus maravilhoso é esse? Que olhar maravilhoso é esse que eu busco? Diante de quem eu vou, eu sei que Ele olhará para mim com graça. Não tem outro lugar onde eu vou encontrar uma melhor maneira de me conhecer que não seja nos olhos de Deus. Ele olha para mim com graça, porque Ele é exaltado com seu perdão. Lembra-te, Senhor, da sua misericórdia. E Ele fala para Ele lembrar dos atos do seu amor leal. Sempre que você for aos Salmos e você encontrar essa expressão amor leal, elas são duas palavras que estão traduzindo uma palavra em hebraico só, tá bom?
Então, às vezes, a gente... Ela é traduzida de outras maneiras, tá? Há salmos, por exemplo, que falam de fidelidade, há traduções que vão falar de fidelidade, vão usar outras formas de misericórdia, vão usar outras formas. Mas o que é esse amor leal de Deus? É um amor que é garantido pelo fato de Deus ser fiel à sua própria palavra. Pelo compromisso que Deus tem consigo mesmo. O amor de Deus que é garantido por isso. Tudo bem, gente? Certo? Então, vamos lá. Deus é bom. Deus é bom para com o seu povo. No caso aqui, Davi, no contexto do Antigo Testamento, falando de Israel. Deus é bom para com o seu povo. Como eu sei que Ele é bom para com o seu povo? Porque Ele deu uma lei para esse povo e prometeu para esse povo que abençoaria esse povo. E que esse povo, se andasse na lei, colheria bênçãos da fidelidade. Mas, o Senhor primeiro deu a promessa, depois Ele deu a lei. Significa que quando esse povo quebrar a lei, e note que eu não falei se quebrar, mas quando quebrar, ele sofrerá as consequências da quebra. Mas essas consequências não serão eternas, porque o povo pode não ser leal e fiel o tempo todo, mas Deus permanece fiel. É a garantia de que do lado de Deus, a sua fidelidade é cumprida. Esse é o amor leal de Deus. É quase como se Deus falasse: eu não tenho escolha se não amar vocês. E é claro que Deus é livre, Ele poderia não amar. Uma das definições de Deus... Não existe maneira de definir Deus, tá, gente? Deixa eu já deixar claro aqui. Mas das tentativas de definição de Deus, uma que eu acho linda é a de Calbart, que ele dizia que Deus é aquele que ama em liberdade. Né? Então, claro que Deus é livre para amar. Mas Ele já tomou essa decisão de amar lá atrás. Ele não vai revogar porque Ele é coerente com Ele mesmo. Ele é o mesmo que é, que era e que será para sempre. Essa decisão Ele já tomou a decisão de amar. Então esse amor de Deus é leal, Ele não vai voltar atrás. O que significa então cumprir os mandamentos num pensamento aqui de Israel? Era participar desse relacionamento, participar desse amor. Essa confiança de que Deus é um Deus de amor e misericórdia, que olha para nós exaltado quando Ele nos perdoa, quando Ele nos guia, quando Ele nos acolhe, quando Ele cuida de nós. Lembra-te, Senhor, de que o Senhor é assim. E aí eu digo para vocês, lembrem que o Senhor é assim. Lembrem. Mais importante do que a sua reputação é como você se apresenta diante de Deus. Não porque você possa escolher o que Deus vai ver ou não ver de você. Não adianta. Você não tem o poder de escolher isso. Mas você tem o poder de abrir mão da sua hipocrisia diante de Deus e ir para Ele com liberalidade, com clareza, com honestidade, porque Ele tem um olhar de graça. Porque Ele tem um olhar de graça. Deus se achega a nós com revelação e nós nos achegamos a Ele com confissão. A gente não precisa revelar a Deus nada, porque Ele já sabe tudo. Mas a gente vai diante dEle confessar. E a confissão que nós fazemos diante de Deus não é porque, se não for assim, Deus não sabe o que está perdoando. Mas é porque com essa confissão eu tomo consciência de quem eu sou e sabendo quem Deus é pela sua santidade, a glória dEle na misericórdia e no perdão são elevados. Se eu falo, Deus é bom para mim, mas eu também sou dos melhores, não foi muito difícil para Deus ser bom para mim, já que eu sou dos melhores. Mas se eu vou diante de Deus com confissão, Senhor, eu pequei, eu errei, como Davi fala no versículo 11, perdoa o meu pecado que é tão grande. Eu pequei muito, Senhor. E o Senhor é tão santo. E Deus ainda nos acolhe. O que está elevado? Qual é a história que está sendo contada? A história da misericórdia. A história do perdão de Deus. E Deus é honrado no seu perdão. Isso nos leva à segunda fala de Davi sobre memória e esquecimento. Versículo 7. Não te lembres. Se no 6 ele fala lembra, no 7 ele fala não te lembres. Esquece, Senhor, esquece. Esquece dos pecados e das transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia.
Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Como é que a gente pode chegar para Deus, o ofendido, e falar, esquece isso? Em geral, é o contrário. Alguém vem para você e fala, me perdoa, rapaz, eu tinha combinado com você, mas falei naquilo. Você fala, esquece isso, rapaz, está tudo bem. O ofendido, o magoado, aquele que sofreu o dano, é que tem o poder de falar para o outro, esquece isso. Mas nesse caso, é Davi indo diante de Deus e falando, esquece. Esquece isso. Esquece o que eu fiz, esquece o que eu te fiz, esquece os meus pecados. Que ousadia é essa de Davi? Que ousadia é essa? Mas é a ousadia sustentada pelo tamanho da graça de Deus. Se Deus é gracioso e misericordioso, Ele é fiel e Ele é longânimo. Ele é tardio em irar-se, mas Ele é rápido em perdoar. Ele lança os nossos pecados no fundo do mar, Ele se esquece dos nossos pecados. E obviamente, meus irmãos, isso não significa que Deus é capaz de simplesmente apagar alguma coisa da sua memória eterna. Mas é que essas coisas não são consideradas, elas não estão mais com peso na realidade. Elas não fazem parte daquilo que é eterno. Essa ousadia que Davi tem de ir diante de Deus e falar, não te lembres dos meus pecados e das minhas transgressões. É como que ele diz, não considere, Senhor, estes pecados como uma realidade eterna. Porque eu não quero considerar a minha separação com o Senhor como uma realidade eterna. Senhor, eu errei. E Davi fala que ele pecou. E ele fala em vários momentos da vida dele. Se você quiser ver a música mais incrível de contrição que existe, é o Salmo 51. Onde ele faz afirmações duríssimas sobre si mesmo. Eu fui concebido em pecado gerou minha mãe, me gerou minha mãe. É terrível assim o que ele fala sobre si mesmo. Mas ele fala que Deus é perdoador. Purifica-me e ficarei limpo. Davi é muito claro em confessar os seus pecados. Ele não quer que Deus esqueça porque não conta. Ele fala, Senhor, por favor, não carregue esse pecado com peso eterno, porque eu já estou absolutamente arrependido de ter errado. E eu quero dedicar eternamente a minha vida ao Senhor, e eu não quero dedicar minha vida eternamente ao pecado. Esquece o pecado, esquece isso. Mas a gente entende melhor esse trecho do versículo 7, se a gente lê o versículo 7 todo, em que ele diz, não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude, mas conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Não te lembres do meu pecado, lembra-te de mim. Quantas vezes na nossa vida culpada, nós nos confundimos com os nossos pecados? Quantas vezes, meus irmãos? Você já chegou ao ponto de entregar os pontos, quase, eu sei que você não entregou porque você está aqui, né? Mas quase entregar os pontos para o pecado? Você caiu tantas vezes no mesmo erro que chega uma hora e você fala, quer saber, eu acho que eu sou assim mesmo. Eu vou ver a vida assim. Isso é terrível. Mas, com certeza você não chegou nesse ponto, mas você talvez tenha chegado em outro. Aquele ponto em que você está o tempo todo lembrando-se de um pecado que Deus já esqueceu. Ao ponto de acreditar que diante de Deus a sua identidade está misturada com esse pecado. E que Deus olha para você e vê esse pecado. Davi faz essa distinção claramente. Não lembra dos meus pecados, lembra de mim. E com isso ele está dizendo, Senhor, eu não sou os meus pecados. E com isso eu estou dizendo para você, você não é os seus pecados. Os seus pecados são uma corrupção de quem você verdadeiramente é em Deus, quem você verdadeiramente é em Cristo. E se nós quisermos ser ainda mais teológicos e puxar ainda mais a palavra de Deus num sentido mais amplo, e lá para o Novo Testamento, nós somos ensinados que nós vamos nos refazendo e nos revestindo à imagem de um novo homem. E esse novo homem é Cristo mesmo. Esse novo homem que é Cristo, é esse o homem que Deus vê em nós. Ele vê esse tipo de gente. E aí você pode ficar na dúvida agora. Como é que Deus olha para mim
e ver Jesus. Não tem como. Não tem como. Talvez porque você esteja pensando como se Jesus fosse uma parte de você. Eu sei que em mim está Jesus Cristo. Eu sei que há algo em mim que reflete a glória inicial de Deus sem pecado. Eu sei que tem algo em mim que ainda aponta para Jesus. Mas eu quero dizer o contrário, meu irmão, para você. Não é Jesus que está em você, é você que está em Jesus. Não é Jesus que é uma parte de você, é você que é uma parte do corpo de Cristo. Você é uma peça de quebra-cabeça que quando Deus olha, Ele vê a figura inteira, que é Jesus. Então você está lamentando muitas vezes os pedaços que te faltam, mas o Senhor está vendo a imagem completa na tampa do quebra-cabeça. Ele está vendo Jesus. Não é Jesus que é uma parte de você, é você que é uma parte do corpo de Cristo. Por isso que exige-se da nossa nova identidade em Cristo, que é na verdade a nossa antiga identidade sem pecado, a nossa verdadeira identidade sem pecado, uma coisa chamada integridade. Integridade. O que é integridade, meus irmãos? Inteiro. É ser inteiro. Inteiro. Eu não quero que a minha vida seja mais e mais tomada por Jesus. Eu quero que eu pare de tentar me arrancar do corpo de Cristo com o pecado. Que eu pare de lutar com o corpo no qual eu vivo. Que eu pare de buscar essa separação que é o pecado. Porque eu já estou enxertado em Cristo. Eu estou unido a Cristo. Então não tem como. Sabe aquela brincadeira de... outra ilustração que eu não ia usar e estou usando agora. Sabe aquela brincadeira que tem em chá de cozinha? Que tampa os olhos do noivo e aí põe as mãos à noiva, de várias mulheres, aí ele tem que identificar quem é, sabe? Aquelas coisas, né? Tem essas brincadeiras ainda, gente? Tem ainda, né? Faz tempo que eu não vou no chá de cozinha, né? E aí, muitas vezes, o noivo consegue identificar, né? Consegue identificar. Olhou um pedaço, ou nem olhou, segurou um pedaço, sentiu um pedaço do corpo e sabe quem é a pessoa. Deus olha para a gente e vê Cristo. Vocês estão entendendo os limites dessa minha fala, né, gente? Eu não estou falando que a gente é Jesus, né? Eu estou falando que o olhar de Deus para nós é gracioso, porque Ele já nos vê na condição de estarmos unidos a Cristo. Ele já nos vê como essa parte, porque faz parte do seu amor leal e dessa aliança que nós vivemos em Jesus. Então o pecado é uma rebeldia de uma parte do corpo de Cristo contra a sua identidade de ser parte do corpo de Cristo. É como Paulo fala, a mão dizer, eu não sou o pé, então não sou do corpo. Ele usa num outro contexto, eu sei, mas funciona essa imagem para agora também. A sua real identidade, a sua real vocação é corresponder ao cabeça que é Jesus. Isso é ser quem você é, diante dos olhos de Deus, que olha para você e não vê uma mão decepada, vê parte de Cristo. Integridade, meus irmãos, é entender que essa nossa identidade toda está em Jesus. Então, cada ato nosso é marcado pelo fato de que nós estamos em Cristo. Cada ato nosso. O que eu vou falar é como Jesus fala. O que eu vou construir é como Jesus constrói. Onde eu vou é onde Jesus vai. Cada ato nosso é marcado por isso. Se alguém chegar para mim e der uma camisa do Palmeiras e falar assim, veste, eu vou falar, não vou vestir. Mas por que você não vai vestir? Sua esposa é palmeirense, você ama sua esposa. Eu vou dizer, essa roupa não condiz com quem eu sou. É uma questão de integridade. Mas a Bíblia compara os nossos atos com roupas, né? Dispa-se do velho homem, se revista do novo homem com as suas obras.
A gente está usando roupa que não condiz com o que a gente é, porque a gente esquece que a gente é corpo de Cristo. E a gente usa roupa de outros corpos, obras de outros corpos, que não é o corpo de Jesus. Essa realidade de estar unido ao corpo de Cristo molda a minha vida, move a minha vida. E é por isso que Davi vai diante de Deus e fala: mostra-me, Senhor, os seus caminhos, ensina as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, a minha esperança está em ti o tempo todo. E é por isso que no versículo 20 ele diz: guarda a minha vida e livre-me. Desculpa, no versículo 21 ele diz: que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Íntegro, portanto, reto. Justo, porque a minha esperança está no Senhor. E esse aspecto da esperança é importante ressaltar aqui agora. Porque só essa esperança é que nos faz desejar o olhar de Deus acima dos outros olhares. Ela que vai nos livrar da idolatria da opinião pública. Ela é que vai nos livrar da idolatria da opinião pública. Porque a esperança diz que os valores de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, o olhar de Deus é eterno. E todas as outras coisas são passageiras. Se eu tiro esse aspecto da esperança, viver a conduta que Deus me propõe, ou viver qualquer outra filosofia da vida, elas ficam equiparadas. Eu escolho uma delas de acordo com qualquer critério. Mas se eu acredito que todas desaparecerão e a palavra de Deus continuará, então só tem uma opção. É corresponder à justiça dele, à retidão dele, integridade com ele. Se eu entendo ainda mais que ser parte do corpo de Cristo é uma identidade eterna, que para sempre eu serei, porque lá no Apocalipse nós somos apresentados como a noiva de Cristo, uma condição eterna dessa unidade em corpo, então eu já começo a viver agora pela esperança futura. A minha integridade não é uma integridade só aqui e agora, ela é também no tempo. Essa coerência eterna de Deus que também tem que ser da sua igreja. Sempre a mesma diante dele, em retidão. A esperança que nos alimenta. Então, quando você começa a tomar o mundo, as pressões do mundo, as tentativas de te moldar, de te levar ao pecado que o mundo oferece, como sendo algo que você deve satisfazer no mundo ou em si mesmo, você está escolhendo o que é efêmero no lugar do que é eterno. E você está abrindo mão de quem você realmente é para buscar o pecado, que Davi já disse que não é o que ele é. Esquece o pecado, não é isso, lembra de mim. Lutar contra o pecado é uma questão de coerência. Viver a santidade é uma questão de coerência. E é uma questão de identidade. Uma identidade que não vem simplesmente de uma afirmação de mim sobre mim mesmo, afinal de contas, dentro de mim há algo que não tem nome, isso é o que eu sou. Mas é uma afirmação de quem Deus me fez, de como Deus me fez. Vivamos diante do olhar do Senhor, meus irmãos. Há uma frase que, se eu não me engano, cada vez que eu cito essa frase aqui, eu cito um autor diferente. Mas é porque eu ouvi de uma pessoa, depois eu sei que ele ouviu de outro. Eu estou investigando, uma hora eu chego no quem inventou. Mas até onde eu sei, quem inventou foi o Ziel Machado. A não ser que eu encontre o Ziel, ele fala, não fui eu, aí eu vou ter que ir atrás. Mas quem me falou essa frase pela primeira vez foi o Fábio Carrenho, pastor lá da PIB de Campinas. Ele disse que, chegando no ministério, ele fez essa oração a Deus e depois ele compartilhou que, na verdade, essa oração ele tinha aprendido com o Ziel. Ele dizia, Senhor, cuida da minha reputação que eu cuido da minha integridade. É quase o que Davi está falando aqui. Não deixe que eu seja humilhado, mas eu vou buscar ser íntegro, eu vou buscar ser fiel. E é claro, meus irmãos, que o compromisso cuida-me da minha integridade não é uma maneira de... deixa que eu cuido da minha integridade, não é uma maneira de dizer, Senhor, deixa que eu dou conta de ser íntegro. Não é isso. Não é isso. Mas é um compromisso de Deus, com Deus de que eu buscarei, Senhor, mais e mais, repetidas vezes, e sempre, e a cada vez, essa minha vocação original, que é ser como Jesus. Que existe antes do pecado,
que existe antes da corrupção e que é de fato quem eu sou. Eu buscarei, Senhor. Eu só alcançarei se o Senhor me levar até lá. Mas eu vou me dedicar. E o Senhor cuida de mim. Amém, meus irmãos? Eu não combinei. Mas nós cantamos hoje uma música que tem tudo a ver com isso. E nós vamos cantar de novo. Sabe qual é ou não? Ah, sabe? Nós cantamos uma música que fala de um Deus que olha pra gente. Não é? E essa música, eu já disse para os irmãos que eu amo ela, mas eu vou dizer de novo, porque tem gente aqui que talvez não tenha ouvido eu falar sobre isso. Essa música que fala que os teus olhos revelam que eu não posso esconder nada. Que desespero. Que desespero pensar que pode Deus olhar o tempo todo para mim e eu não consigo esconder nada. Que desespero. Só que o autor dessa música termina a música dizendo: eu não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E eu aprendi a olhar, a ouvir cantar essa música pensando nessa imagem. Não é a imagem de uma criança com medo do olhar dos pais porque fez alguma coisa errada, né? Escondendo alguma coisa, né? Já teve que esconder alguma coisa do seu pai, Arthur, que ficou com medo do olhar? Não é esse olhar. É o olhar de uma criança que num palco para fazer uma apresentação na escola fica procurando se o pai e a mãe estão vendo. E quando vem o pai na plateia, abrem um sorriso. É um olhar de paz. O pai e a mãe não estão ali para olhar para eles e dizer assim: vamos ver se você vai acertar todas as notas. Ele está ali com o olhar confirmando: esse é meu filho. É um olhar atento e absolutamente atento de quem ama, de quem quer saborear aquele momento. Deus olha para a gente assim, meus queridos. E é claro que Ele nos corrige. É claro que Ele nos retifica os caminhos. E é claro que Ele nos ajuda a melhorar. Como o pai também ajudará o filho depois a melhorar na sua performance. Mas Ele olha para nós com um amor de um pai que sabe: esse é meu filho. Amém, meus queridos? Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção? Nada posso esconder, e não sou nada
Louvado seja o teu nome, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu olhar gracioso. Nós chegamos ao Senhor, ó Pai, quebrantados e conscientes do nosso pecado. O Senhor chegou a nós com revelação e nós chegamos a Ti com confissão. O Senhor sabe de todas as coisas, mas diante do Senhor queremos reconhecer quem nós somos. Nós somos seres criados à Tua imagem, mas que pecamos, ó Deus, e erramos diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe pela Tua fidelidade, pelo amor do Teu nome, porque o Senhor é misericordioso e gracioso. Pedimos que o Senhor nos perdoe, porque é assim que o Senhor é, reto, justo, santo, mas amoroso, bondoso, gracioso, longânimo. Ensina-nos, ó Pai, a caminhar em integridade, para que o Teu nome seja exaltado na Tua misericórdia, mas exaltado também na Tua justiça em nós. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que Deus os abençoe.